Valdelino, boa noite. Tá me ouvindo? Para saber como é que você tá. Ah, o professor já chegou. Deixa eu chamar ele aqui. Tá me ouvindo legal, gente? Ah, que bom. Oi, Márcia. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Tudo Veja, beleza? como tá, veja como tá os meus enquadramentos, porque eu não sou bom disso, não. Não, nem eu. A gente vai se aperfeiçoando. Tá Deixa eu ver aqui. legal. A gente vai se aperfeiçoando, né? É, Então, beleza. Tá ótimo, tá ótimo. tá ótimo, né? Gente, gente, boa noite. Um abraço aí, Dinha. Lara acabou de chegar. Hoje temos como convidado o professor doutor Clímaco Dias, geógrafo. Primeiro eu quero agradecer, professor, né, por ter, o senhor ter aceitado esse convite. Ah, ah. Eu que Muito agradeço. obrigada mesmo. Como o senhor sabe, vou me apresentando aqui, o senhor se apresenta em seguida. Meu nome é Márcia Ministra, nascida e criada aqui no território nordeste de Amaralina. Sou filha de lavadeira, neta de lavadeira, sobrinha de baiana de acarajé. Sou também uma ex-empregada doméstica que tive outras oportunidades, né? Me encontrei com outras pessoas nesse percurso de vida, me tornei professora. Então, acho que eu, Márcia, né, pretendo não, já estou disputando a Câmara de Vereadores, que será de vereadoras, eu tenho fé nisso, né, para poder tentarmos fazer um trabalho, né, que dialogue mais com as periferias de Salvador. Estou candidata pelo PSOL, então, para a gente tá disputando esse espaço de poder, né, esse espaço hegemônico em que a classe né, capitalista, branca, racista de Salvador continua fazendo um trabalho em que não contempla as periferias. E está falando com o senhor aqui hoje é de extrema importância, né, sobre essas relações dos bairros populares. Então é isso, eu queria que o senhor se apresentasse um pouco, o que está aí, não está. Tá O senhor é certo. muito conhecido. Mas eu vou me apresentar. Meu nome é Clímaco Dias. Eu sou geógrafo. Eu também tenho uma origem muito pobre, né? A minha origem é muito pobre, quer dizer, embora eu seja considerado branco, eu, eu passei fome até os 17 anos, assim. Meu pai era carteiro, minha mãe era costureira e tinham 6 filhos, né? Então, por aí a gente Hum, já vê a situação. E todos queriam, os dois queriam que a gente estudasse, né? Então foi muito sacrifício, foi muita coisa. Bom, mas isso é uma parte, a outra parte é que eu cheguei na universidade, logo que eu cheguei na universidade, com 1 ano e meio, eu fiz em Sergipe, né, na Federal de Sergipe, com 1 ano e meio uhum. eu já era presidente do DCE. E aí, e aí começou a minha vida política, fui detido umas 4 vezes na ditadura, né? Tive que migrar de Sergipe, fui para Alagoas e depois vim parar na Bahia. Quer dizer, eu vim parar na Bahia. Hum.
por um motivo de migração, e essas migrações foram migrações políticas, né? Então, para mim, é uma satisfação, inclusive, estar aqui com você, como é uma satisfação sempre poder falar sobre as minhas pesquisas, né? E é uma espécie, toda vez que eu sou convidado em qualquer coisa do que eu chamo aglomerado Nordeste Amaralina, Aglomerados. eu não recuso, porque é uma devolutiva do que as pessoas daqui me deram, sendo gentis, sendo cordiais, em eu fazer centenas de entrevistas difíceis, né? Em que as pessoas podiam correr algum risco, porque falava sobre temas delicados. Então, Imagino, imagino. eu tenho muita gratidão às pessoas daqui, e eu vim para o bairro para fazer o trabalho, e depois de terminar a minha pesquisa, eu não quero sair mais daqui. Então, eu me sinto É daqui. isso mesmo. Né? Agora, professor, assim, né? Como é que o senhor definiria, né, essa formação, essa relação dos bairros populares, né? Que como é que eu posso dizer? A gente poderia, o senhor poderia definir, né, o que seria esses bairros populares, essa como se construiu, né, diretamente, especificando esse território nordeste de Amaralina. Sim. O bairro popular, no que eu proponho, o professor Ângelo Serpa propôs antes de mim, né, tem essa proposição dos bairros populares, mas eu digo, eu complemento essa questão que ele coloca. O bairro popular é uma formação, é uma espacialidade que contém pessoas geralmente pobres, né? Pessoas que têm uma uniformidade, assim, quase uma uniformidade por serem pessoas negras. E eu digo assim, o bairro popular mesmo quem tenha alta renda, ele é pobre porque o bairro popular é regido por uma outra Constituição. Nós não temos o direito pleno de ir e vir. As nossas casas, elas podem... eu digo nem no meu prédio não, porque o meu prédio já é uma estrutura de classe média, mas na grande maioria das residências do aglomerado Nordeste de Amaralina, ele pode ser invadido pela polícia, sem mandado judicial. Em nenhum bairro classe média, a polícia invade uma casa sem mandado judicial. Então, as garantias são mínimas, assim, garantias constitucionais. Então, são bairros que têm problemas de infraestrutura sério, esgoto. Por exemplo, encontrei com uma amiga minha ontem, ela mal-humorada, terrivelmente mal-humorada, e ela é muito gentil comigo, ela é muito carinhosa, mas muito mal-humorada. Por quê? Porque o fim de semana ela usa para lavar a roupa e não teve água o fim de semana na casa dela. Então, Exatamente. o bairro popular, por exemplo, muitas vezes a estatística, Márcia, ela diz que o bairro popular tem água. Não, o bairro popular tem o encanamento, o bairro popular tem a ligação da água. Agora, a falta d'água no bairro popular é uma coisa
comum. No subúrbio tem bairros que passam 1 a 2 semanas sem água, né? A gente tem algumas áreas nossas aqui que tem problemas sérios de água, problemas Seríssimo. de... Passamos uma semana aqui sem água, professor. Uma Então, semana sem água. A tem água. justificativa foi que estava fazendo como é que se diz? Uma avaliação, enfim, né, de um terminal de água e ficamos uma semana sem água. Então, uma... Caía, parava, pronto. E não é uma coisa ocasional, é uma coisa Não, que tem uma certa recorrência, né? não. Aqui embaixo, na Rua do Futuro, aqui perto de mim, qualquer Sim, chuva, a Rua do Futuro alaga. Qualquer chuva maior alaga. Alaga porque tem problema no escoamento de águas pluviais e tem problema no esgoto também, porque é a área baixa. Então, são questões que uma pessoa como você, chegando à vereança, tem mais condições de exatamente. digo que vá resolver, porque a mobilização popular é o que é. É isso. Eu estava falando sobre isso. Mandar até um abraço para ela, para Rosana Almeida, né, candidata a co-prefeita pelo PSOL, falando sobre essa participação popular, né, na Câmara de Vereadores. A gente precisa fazer essa alerta. Paulo Silva está aqui fazendo um comentário, né? Muito bom, reflexões necessárias. Precisamos fazer uma investigação sobre a falta de água nos bairros periféricos de Salvador. Para mim, o racismo institucionalizado é explícito. Para mim também, Paulo. Para mim também. Né? Sim. A gente E eu, sabe. e eu digo a Paulo o seguinte, por exemplo, não é só por os bairros classe média terem tanques diferenciados e ter uma estrutura diferenciada nos apartamentos, nos prédios. Não é só por isso. Não. A falta de água nos bairros populares é uma coisa cotidiana, algo cotidiano. E essa falta de água agrava, por exemplo, as nossas agora contaminações Contaminações. por coronavírus. E tem uma coisa, né, professor? E tem uma coisa que estava aquele alarde todo aqui no território. Ah, tá o alto índice de contaminação, mas ninguém fala da falta de água. Ah, porque o paredão tá tendo muita gente. Gente, tem outras coisas. Tem templos religiosos que estavam funcionando, né? Sim, sim, E as sim. pessoas não comentam, mas querem moralizar, na verdade, né? E dizer assim, olha, o culpado é aquele dali e aponta. Nós sabemos que essa falta de água, né, desde o início que estava ocorrendo aqui no território, mas sempre aquela justificativa. Ah, acontece o alto índice de contaminação do Covid porque a juventude está na rua, porque a juventude está vindo paredão. Gente, vamos parar para ver isso. E veja, Né? Márcio, em relação à Covid, tem coisas que eu estou estudando com um grupo, um grupo de estudantes bolsistas, que inclusive vai estudar especificamente esse caso. Por exemplo, nós temos contaminações totalmente diferenciadas entre Chapada do Rio Vermelho e Santa Cruz. E Santa Cruz. Chapada do Rio Vermelho é um dos bairros que tem das menores contaminações Contaminações. na cidade. A Santa Cruz tem uma alta contaminação. Eu coloco como uma das causas o comércio. Agora, é pouco dizer que é o comércio, porque as pessoas da Chapada vêm para o comércio da Santa Cruz, vai para o comércio do Nordeste, vai para o comércio do Vale das Pedrinhas, entendeu? Exatamente. Coisas que a gente precisa de uma explicação melhor do que é que está ocorrendo e por que está ocorrendo. E essa explicação, a prefeitura
tem condições de dar de uma maneira mais clara, de uma maneira mais efetiva. E não dá. Por exemplo, a gente não sabe até agora, porque é uma das questões que a gente poderia fazer uma denúncia com mais vigor, mortos por bairros. A gente tem mortos na cidade. Na Agora, cidade. temos Por bairros, nós não temos. tem essa informação de contaminados, tem informação de recuperados, Exatamente. mas informação de mortos. E você não ter informação de mortos, você nunca vai saber e não pode saber o impacto das periferias em cada bairro popular. Entendeu? Então, é mais uma questão para a gente tratar daqui por diante, né? Perfeito. Pode levantar. Professor, a gente está falando, nós estamos falando aqui, né, sobre essa questão das relações no território, né? O senhor poderia falar um pouco, né, como é que o senhor definiria as relações da vizinhança a partir da sua pesquisa? Né? Eu acho. Como é que se dá essas relações? Eu digo assim, eu vou ser até mais enfático nisso. Eu digo, os bairros populares, como eles são abandonados pelo Estado, né? Desde o seu nascimento, não é há muito tempo, né? Desde o seu nascimento. Então veja bem, esses bairros populares, a sua construção e a sua sobrevivência, ele depende de relações de vizinhança e parentesco. Porque, por exemplo, se as pessoas não se ajudassem, se as pessoas não fossem solidárias às outras, porque a gente enxerga muita violência, né? A gente enxerga muita violência, o tiroteio, mas a gente não enxerga, muitas vezes, digo a gente, eu estou falando fora, né, do próprio bairro, fora do próprio bairro. A gente não enxerga essas relações que são relações fundamentais para a própria sobrevivência. Nos bairros novos, e quando a Santa Cruz, Nordeste, Vale das Pedrinhas, Chapada, começam a nascer, o sistema de mutirão, o sistema de fazer estrada, fazer caminhos na mão, com os vizinhos, isso era uma coisa muito presente. Com o desenvolvimento, com o estabelecimento das pessoas, outras formas de solidariedade sobrevivem. Uma mãe toma conta do filho da vizinha. Olhar o filho do outro, olhar mesmo brincando ali na rua, os aniversários no Parque da Cidade, as redes hoje de WhatsApp para falar de perigos para as pessoas que pode haver com tiroteios, com essas coisas. Baba do vinho, que o Nordeste tem assim um baba do vinho inusitado, um baba do vinho de mulheres lésbicas. Sim. Entendeu? Quer dizer, que é uma coisa completamente inusitada. O Vale das Pedrinhas, Paulette uma vez me falou que o Vale das Pedrinhas é o primeiro lugar a ter uma passeata gay em Salvador. Não foi nem o Campo Grande. É o Vale das Pedrinhas, a primeira. Então, isso só pode ser realizado, e essas coisas, por exemplo, a tradição de samba nossa, né? Sim. Samba eu lembro. Capoeira. A capoeira.
O samba junino, o senhor chegou a conhecer? Quem? Samba junino aqui na comunidade? Sim, já fui. Já fui à rua, Uhum. Já foi? né? A Sucupira. Então, Isso. veja bem, tudo isso aí é completamente diferente dos bairros classe média. Como é que o bairro classe média se estrutura? Na individualidade, no fechamento do apartamento. Eu digo, nós, aqui no bairro e os outros bairros populares, essa solidariedade, ela vem de uma coisa que o professor Milton Santos fala, do reino da necessidade. Então, não é só por as pessoas serem boas, entendeu? Uhum. É porque elas necessitam disso como forma de sobrevivência, né? E sempre foi assim. Então, essa solidariedade, ela precisa ser estimulada e ela precisa ser do que o professor Milton Santos fala, o anúncio de um novo tempo. Né? Nós temos a base para o novo tempo, e isso que ele diz, o pobre é quem tem a base para o novo tempo, porque ele tem essa comunicação. E a minha tese foi baseada no professor, um professor negro, um professor Milton Santos, referência pura, né? Ele principal, ainda já hoje, enxergava do Brasil, além. para o nosso orgulho, né? Para a nossa alegria. Né? Infelizmente, morreu em 2001, né? Morreu em 2001, ainda jovem, tinha muito ainda a contribuir, mas deixou 40 livros para a gente poder avançar no que ele propunha. Então, essas são os fundamentos da vizinhança. E o que precisa, Márcia? Precisa algumas discussões e sistematizações. Por exemplo, quer ver? Nós temos uma discussão difícil na Santa Cruz, no Nordeste também, a questão, Sim, a questão do ônibus, a questão do onde, como é que fica, essa questão da circulação do ônibus. já fomos até para alguma audiência, não foi? Algumas audiências, nós já nos encontramos sobre isso, mas é, eu então, não sei. questão do ônibus, nós nunca discutimos com o poder público, né, os teleféricos. Nunca discutimos teleféricos. Porque os teleféricos, por exemplo, já pensou um teleférico que ligue a Chapada do Rio Vermelho ao outro lado, Ao outro lado. ao outro, entendeu? Um teleférico rodando ali e levando as pessoas para o ponto, sobretudo agora com o BRT, porque o BRT vem e fica distante da gente. A gente vê o BRT, mas é distante da gente. É tipo assim, muito perto, mas a gente precisa tomar um ônibus Para para ir, poder pegar. como os bairros populares do metrô também. O metrô é outra questão de que precisa tomar para ir ao metrô. Então, são questões nos bairros populares que precisam ser discutidas. Como fica o lixo nos lugares onde não passa o caminhão do lixo? É através dos containers? Ou tem sistemas hoje no mundo que pode resolver essa questão do lixo melhor do que os containers? Né? Por exemplo, quando eu fiz minha tese, Exato. tinha container que ficava 3 dias. Agora não, agora melhorou. Pelo menos eu estou vendo, acompanhando que melhorou. Né? Não está demorando muito o lixo. Mas isso depende da administração. Se pega uma administração que essa coisa não fique bem resolvida, é um problema para as crianças, porque É, aumenta professor, isso. partindo de uma
eu estou falando e eu estou aqui imaginando, né? Como é que seria, né? O senhor acompanhou. O senhor tem quantos anos mesmo aqui no bairro? Tenho 7 anos. 7 anos. 7 anos. Então, quando o senhor chegou, a base já estava aqui. A base Já, comunitária, não foi? já estava aqui. Então, Já estava aqui. tem um. Já estava aqui. Como foi, né? Se eu se deparar com essas bases. E olhe que o território Nordeste, eu acho que é o que tem mais base comunitária. Como E foi o senhor se dar é com a. isso, porque, veja bem, a base, ela, ela não tem conexão com uma parte da polícia, com a parte da polícia que vem aqui. Ela, Hum, a polícia que vem que vem para o confronto aqui, ela é superior hierarquicamente à base naquele momento. A base ela não dá conta disso. E uhum. uma das questões que eu, inclusive, participei foi uma semana que a gente ficou praticamente sitiado aqui. Não sei se você lembra. É uma semana que a gente ficou sitiado, a gente teve uma reunião até lá no alto a gente teve uma reunião lá no Nordeste. E No depois, Nordeste, lá na sede Sudibina, não foi? sim, Então, tu estava lá, muita gente ali. muita gente, muita gente. E depois tivemos uma passeata no Boqueirão, né? Uhum. Então, e uma passeata no Boqueirão. Então, E, então e em seguida, aquela audiência pública lá na OAB. sim, sim, que a audiência pública eu não pude ir, mas Uhum. acompanhei. Então, em verdade, essa questão da base, se a gente fizer uma avaliação, se a gente fizer uma avaliação, a gente tem que reformular completamente essa estrutura, porque ela fracassou. Ela fracassou. Não tem, não tem outro, Concordo. não tem outro termo. Ela fracassou É, porque o senhor percebe, né? Ali o centro social urbano, que antes tinha várias atividades para a juventude. Então, tiram uma escola, né? Ali era a escola Pedro Tenório, de uhum, Albuquerque, tiram a escola, né? Colocam um centro social urbano, que também é frequentado pelo Estado, né? O braço armado do Estado, que é a instituição Polícia Militar. A juventude desaparece das atividades, as atividades não acontecem mais, porque, uhum, né, há uma desconexão, né, total, da instituição Polícia Militar com a juventude. total, Não é, né? Total. total. É Então, eu não vou frequentar um espaço em que eu me sinta ameaçada. isso, Isso é óbvio, né? isso. E aí, vários mecanismos de não ter políticas públicas dentro do território nordeste de Amaralina. Eu fico me perguntando, a única política pública que chega, e eu vou falar do Nordeste porque eu moro aqui, mas na periferia em geral, é o braço armado do Estado, Sim, né? Para conter, né? sim. Conter, aumentar esse encarceramento que E está aí, que a mais, gente sabe que é encarceramento em massa, né? Então, precisamos rever quais as políticas públicas que não chegam à periferia, né? e os Então, criminalizar é fácil, né? Dizer que a periferia é perigosa. O Nordeste passou uma época na televisão como um dos piores bairros que a mídia colocou. A gente precisa saber por que é isso. Não quero piores discutir uma. hoje. Moramos em uma área totalmente de especulação imobiliária. As pessoas não querem discutir isso. Então há uma violência, né, que Hum. vem por cima mesmo. Né? Então eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, professor. Ó, ó, veja uma questão
uma questão que você tocou aí, por exemplo. Nós somos um conjunto de bairros, um aglomerado de bairros, ou território, Uhum. pouco importa. É. Eu não gosto de chamar complexo, porque é Eu um termo. também. Eu queria até. Depois eu até fazer uma pergunta ao senhor quando o senhor acabar de falar. Isso Não, também eu não gosto. Eu é, também não. Mas é, tudo bem. é complexo, que é um termo policial. Né? Veja bem, nada Uhum. absolutamente contra a polícia, mas a polícia não vivencia o nosso dia a dia, nem É, estuda o dia a dia. exatamente. Nada. Nada contra. O problema é a formação, né? Como é que é a atuação da mesma? Claro. Veja, Márcia, um dos bairros, o conjunto de bairros que tem mais carência de espaço são os nossos bairros, os quatro. Carência de espaço, Hum, tanto que a gente já sentou, teve uma reunião, eu lembro de uma reunião da gente, que a gente ficava especulando onde fazer uma apresentação musical, né? Lembra? Não sei se você lembra. Onde lembro fazer sim. apresentação musical e não tinha onde E não, fazer não uma é como até apresentação, hoje. né? Então imagine você colocar bases comunitárias tomando espaço de colégios, tomando espaços é, 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 num momento que nós somos bairros que, não, por exemplo, a Santa Cruz não tem uma praça, né? Não tem uma praça, né? Não tem. Quer dizer, então é uma questão também de a gente refletir era que esses espaços minguados que a gente tem fosse objeto de discussão comunitária plena e com novas propostas e com outras propostas. Por exemplo, a questão não é de centro comunitário, CSU e tal. Sim. É uma proposta de envolvimento maior através de esporte, através da arte, através de buscando integrar juventude e adultos, buscando integrar, quer dizer, várias formas nós Esse é um dos meus projetos, professor, que nós estamos discutindo para efetivar dentro daqui da comunidade. Que é ótimo, fundamental um espaço desse. ótimo, Perfeito isso. ótimo. Então, essas são questões, por exemplo, hoje os nossos bairros eles já não crescem mais a população Uhum. como crescia antes. Então, nós temos também um envelhecimento da nossa população. Porque a gente fala no jovem, mas a gente precisa falar também da situação dos velhos, Dos velhos. porque já é uma situação é, é, é uma situação que se agrava, e, sobretudo, agora com o governo que mexe em aposentadoria, governo que vem castrando direitos, e até as pessoas, grande parte da população do nosso bairro, nem aposentadoria tem. Assim, nem aposentadoria tem. Nem Então, aposentadoria. é preciso a gente também ter um olhar para uma população que a cada dia envelhece, né? A cada dia envelhece, porque Vem envelhecendo praticamente sem saúde, né, professor? tem Porque não saúde. tem como, Isso. né? Por isso que fomos tão vulneráveis à Covid, porque nós já temos população população em idade de risco, né, bastante, essa população, e população que tem um histórico
de pouca saúde, né? Tem um histórico de doenças que, quando a Covid chega, afeta muito mais os pobres, e os negros, né? Porque, Isso. inclusive, os negros têm prevalência de algumas doenças que elas potencializam a própria Covid, como, por exemplo, a pressão alta. A pressão alta. Eu, Minha inclusive, família mesmo, uma boa parte é hipertensa. Deixa eu mandar um abraço aqui para Dina Lopes, o programa Voz do Axé. Ana, um abraço. Simone Aragão. Vocês que não seguem a ministra aí, seguem minha página. Uma belíssima noite aqui com o professor Clímaco Dias, falando um pouco. Agora, professor, eu fico intrigada com uma coisa. Né? A gente estava falando sobre, né, essa questão do complexo. Eu não gosto de me referir ao complexo que me remete àquele processo perverso que fizeram no Rio de Janeiro. Né? sim, Você vai ao Rio de Janeiro. Não vá no complexo do Alemão, complexo do Jacarezinho. Gente, como se fosse uma área. é, Complexo é uma área que tem vários efeitos, né? é, Então, eu não enxergo a comunidade Nordeste de Amaralina como se fosse uma área que tivesse vários efeitos. A gente não tem políticas públicas. Então, a violência, quando chega, né, é para poder disseminar mesmo. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre essa história de complexo. Eu não gosto de falar esse termo, né? complexo, complexo é uma importação, veja bem, complexo é uma importação do Rio de Janeiro, para começar. Não Uhum. é uma coisa nem nossa. É uma importação do Rio de Janeiro, e mesmo no Rio de Janeiro, a população não se reconhece com esse termo, complexo. Né? A população do Rio de Janeiro tem uma diferente, um pouco diferente da nossa. A população do Rio de Janeiro hoje assume a, o termo favela como um termo corriqueiro, um termo normal e um termo de orgulho também. Não sei, Sim. eu lembro de uma música que dizia assim, há uns 30, 40 anos atrás: eu só quero ser feliz, andar despreocupado na favela onde eu nasci. Né? É isso mesmo. Então, aí Bochecha. a favela já é um termo incorporado. Aqui a gente tem vários termos. Aqui tem uma juventude que chama de favela, tem pessoas que chamam de comunidade, Chama de território, eu chamo tem território. bairro, tem pessoas que chamam de território, né? Tem pessoas que chamam de território negro. Sim, Eu e algumas outras pessoas chamamos de bairro popular. Então, tem várias denominações, mas a denominação, como é que eu digo, complexo, é uma complexo. denominação importante e é uma referência policial, exclusivamente policial. Aí depois Policial, exatamente. começam começam a assumir, mas é uma coisa sem explicação, porque quando você diz território negro, você diz porque está chamando de território negro. Quando eu digo bairro popular, eu explico porque eu estou chamando de bairro popular. Se alguém chama de favela, explica. Agora, complexo não tem como explicar. Não tem explicação para isso. Não, porque é complexo. Né? Não tem. Exatamente, como você falou, a exportação do Rio de Janeiro. E a gente fica assim, né? É meio que passamos por um momento, né, muito difícil. É, é, Antes da pandemia, aquela agonia que tivemos várias audiências. E aí as pessoas comentam, né? Qualquer coisa que acontece aqui, fala, Márcia, como é que está o Nordeste? É isso mesmo, eu disse, "Ô, gente, a história aqui é outra, né? As pessoas, para poder se livrar do problema, colocam logo um culpado, né? Então, como nós estamos falando dessa atuação, dessa truculência que a instituição Polícia Militar faz na periferia, e o Nordeste é, né, um passaporte para isso mesmo,
que acontece várias coisas que a gente não pode. Foi no mês, Márcia, de agosto, primeira semana de agosto, assassinaram um menino perto da minha casa pela manhã e quando chega à tarde, assassinam outro. Então, são coisas assim que não dá para poder dizer, oh, né, mas estava no lugar errado, na hora errada. Não é bem assim, gente. Como o senhor mesmo falou, professor, não acontece esse tipo de posicionamento da polícia em outros bairros nobres de Salvador, né? Então, assim, aí eu fico me perguntando, o Nordeste, né? Os aglomerados, né? Como o senhor fala, território, comunidade, seja, né? Território. Se eu ver, né? Como se fosse uma ameaça para os outros bairros perto. Temos Pituba, Taigara, Rio Vermelho. Ou é o contrário? Porque assim, se a gente for parar para analisar onde as bases comunitárias estão instaladas, são lugares estratégicos. Eu percebo controle. Uhum. Controle. É nas atividades que a comunidade oferece, estão ali, né? Então, eu lembro muito de uma pesquisa que eu fiz com Gabriela Ita na faculdade, que ela tem uma pesquisa no bairro da Paz, então tem muitas coisas semelhantes com o Nordeste, né? Quando a base comunitária é fechada ali, Eu pesquisei o bairro da Paz no também. bairro da Paz, né? Tem coisas, né? Tem coincidências, na verdade. E assim, eu me pergunto, gente, a base comunitária é isso aí, né? Em qualquer lugar. Então chega da mesma forma instalada em locais estratégicos. É Sabemos disso. controle, é um instrumento de controle da população e um controle da população que ele é muito mais extensivo do que o tráfico, do que é muito mais extensivo. Não tenho nem dúvida disso. Então, é a pacificação, o termo já ainda Sim. né? É. Pacificação é um termo bastante complicado. Então, assim, ela se dá com muita violência, né? Ela se dá com muita violência. Então, é essa violência que, de forma nenhuma, ela remete para um Estado democrático de direito, um Estado constitucional. Se pode se dizer que são violações de direitos, na verdade, né? O contrário, remete um resultado totalmente contrário. Cotidianas, violações Isso. cotidianas dos direitos. Né? E é uma política adotada por uma polícia que é de um governo que se diz de esquerda, né? O que é Sim. coisa complexa. Né? Contraditório. Não, totalmente. É. Eu estava nos últimos dados de 98 mil habitantes. Esse dado foi de 2012, 2011, 2012. Eu não sei se eu tenho mais ou menos quantas pessoas Aqui, já passam. Sim, a população, da população, sim. da população, não. A população é o seguinte: o último dado de população que a gente tem, Sim, dado oficial, é de 2010. 2010. 2010, né? Porque qualquer outro dado, estimativa, não são, embora você tenha estimativa não para bairro, mas para a cidade de Salvador, as estimativas elas são feitas para definir os repasses do governo federal. Exatamente. Então, muitas vezes, as, as, as estimativas elas não são dados confiáveis porque ela é feita, não é nem por manobra política nem nada, é porque ela é Uhum. feita por amostragem e muitas vezes a amostragem não dá conta de alguns processos que estão ocorrendo. Então,
pelos dados de 2010, Santa Cruz tem algo como 27 mil, Uhum. Chapada, não, 27, Chapada, deixa eu só pegar aqui, vou dizer exatamente. Sim. Fica em torno de 70 mil, Márcio. Hum. Fica em torno de 70 mil, entendeu? Fica em torno de 70 mil, é, é, não dá 94. Uma vez eu fui até num encontro que tinha uma liderança falando em 70 mil na Santa Cruz. Então, não Na Santa Cruz, não. a liderança falava só na Santa Cruz. Então por exemplo, o melhor site, o site mais confiável, é um site chamado Sistema de Informação Municipal, que ele é da prefeitura. O nome dele é SIM, que às vezes confunde com aquele sistema de emprego. Sim. É SIM também. Mas não. Esse site é o melhor site. Melhor site não. É o site único que traz a população por bairro. Aqui, abri ele. O dado de 2010. Porque tem um problema que as pessoas, quando dizem assim, dado de 2010, as pessoas ficam achando que não tem nenhum valor o dado de 2010. Não. Tem valor porque nós não temos mais um crescimento de população que a gente tinha. Nossa população está mais estabilizada. É tanto que Salvador toda cresceu 100 mil. Imagine, para o tamanho da população de Salvador, Sim, sim. é um crescimento pequeno, né? É um crescimento de 2.600 passar, não, de 2.700 passar para 2.800, 2.900, é um crescimento pequeno. Então, assim, se você for distribuir isso entre 163 E 63, né? 163 com mais 2 agora, né? 165, 160, Sim. mais ou menos. Então isso é um crescimento pequeno. Então, considerando esse crescimento pequeno, a gente vê aqui, Chapada do Rio Vermelho. Ó, a Chapada do Rio Vermelho, em 91, tinha 20.644 pessoas. Não, 2010, 2000, 91. 2000. Em 2010, ela passou para 21.955, o que é um 955. a Chapada, né? A Chapada. Aí a gente pegando o Nordeste. O Nordeste tinha 20.684 pessoas em 2000. 20.684 pessoas em 2000. Em 2010, passou para 21.887. É um crescimento pequeno também. Em 10 anos, cresceu mil pessoas em 10 anos. E lá atrás, o nosso crescimento era mais acelerado. Aí, quando a gente chega na Santa Cruz, acontece uma questão totalmente inusitada. Santa Cruz, ela tinha 30.016 em 2000. E em 2010 passou para 27,83. Então,
a população da Santa Cruz teve uma redução em 10 anos muito grande até. Uma redução. Por que essa redução? Vários fatores, né, professor? Mas o principal é o comércio. O comércio. Não, Uhum. comércio substituindo residências. Residências. E É, outra coisa, e agora, a questão do comércio da Santa Cruz, o senhor sabe que tem muitas pessoas que têm seu comércio ali, mas que não são moradores aqui, da sim, própria Santa Cruz, né? são São de fora e que eles não são, conseguiu esse espaço. eles não são contados aqui. Eles são eles É. ali era lugar de morador e eles não são contados aqui, os moradores. E por fim, o Vale das Pedrinhas, que tinha também o comércio do Vale das Pedrinhas. Olha aí, 7.639 e passa para 5.162. Então, Santa Cruz e Vale das Pedrinhas, que foram os que tiveram desenvolvimento de comércio nesses últimos 10 anos maior, porque o Nordeste já tinha comércio, né? O Nordeste Uhum. já tinha o Nordeste Exatamente. é mais antigo, né? Então o Nordeste ainda cresceu. Afora o fator que a gente já conhece também, que influi, Sim. que é a população jovem, mas assim, mas não influi decisivamente como influiu o comércio. Uhum. Então, essa estabilidade dá condições da gente ter um bom planejamento, porque quando a população cresce muito, o planejamento fica mais difícil, né? Fica mais difícil. Mas com a população estabilizada, tem condição de ter políticas públicas para bem direcionadas, né? Políticas públicas para várias faixas populacionais, e a gente sabe o que vai acontecer daqui a uns anos, né? Então, é isso, né? É isso, professor. O senhor agora mesmo já mora aqui mesmo na comunidade, né? Veio fazer uma pesquisa, se apaixonou, É. não, não tem mais como sair. E Mas eu, que bom, e né? eu todo dia no bairro com o meu cachorro, todo dia. O seu cachorro todo dia. Eu vejo suas postagens, curto, às vezes eu dou muita onda mesmo. Professor, estamos chegando no finalzinho. O tempo passa tão rápido que eu estava aqui vendo, né? De Timon, quero muito agradecer. O senhor está aqui fez esse bate-papo, né, comigo, uma galera aí. Um abraço, Robson. Robson Oliveira, um parceiro que chegou aí. Né? Queria agradecer a presença de todas e todos e todos hoje aqui, falando dessas relações dos bairros populares com o professor Clímaco Dias, um geógrafo, né, que é apaixonante. As pessoas ficam, professor, o senhor é maravilhoso. tem, até, tem até tumulto para poder pegar a disciplina dele, imagine. Né? Quero agradecer mesmo. Muito obrigada. Né? Nada. Então, Para mim estou foi um... aí nessa luta. Né? Espero que possamos conseguir positivamente ocupar aquele espaço que é de extrema importância para a população não só negra, né, e nos não negros, mas sim para a população que ainda carece de políticas públicas, que sabemos que estamos na periferia. Não? Então, precisamos reconstruir uma Salvador. É isso aí. Muito obrigada. Olha o dia dizendo assim, ele é o cara. Sua fã também, viu? Professora de Geografia. Obrigado a todos. Tá. Obrigadão, professor. Um abraço. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.